Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 22 de março, mais uma vez aqui para compartilhar uma palavra, uma reflexão com todos os amigos inscritos no canal. Pedir para você que não é inscrito, se inscreva, nos ajude nesse trabalho evangelístico, porque é assim que eu me vejo, como um evangelista. Não sou pastor, nunca fui. Algumas pessoas até perguntam, né? Se eu era pastor. Não sou pastor. Sempre fui um evangelista e principalmente depois que a graça do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou na minha vida, eu passei a ter muito mais prazer em denunciar o falso ensino, os falsos profetas e principalmente desmistificar o ensino da Universal. Só que hoje o vídeo que eu vou fazer, ele vai muito de encontro com o ensino, de um modo geral, das igrejas neopentecostais, né? Muitas delas oriundas da Universal, de dissidentes da Universal, de bispos, pastores que saíram e assim montaram as suas igrejas. Alguns têm crescido numa velocidade assustadora, outros têm, de certa forma, crescido também, mas sempre com a mesma metodologia utilizada da Universal. A metodologia, a doutrina, os propósitos e tudo que a Universal ela vende dentro dos seus cultos, das suas reuniões, dos seus encontros semanais. E hoje a palavra que eu vou trazer, ela está no livro de Salmos, e eu vou também me utilizar de alguns versículos para você ver que o Deus que te vendem, ou o Deus que te venderam, e você que ainda está se alimentando deste ensino, que cedo ou tarde vai te trazer um dano, seja ele um dano material, seja ele um dano espiritual em se frustrar com Deus, por Deus não ter te dado aquilo que te venderam por tantos anos a fio. Ou seja, te venderam um Deus utilitário, um Deus que se você cumprisse com os propósitos, se você fosse fiel no dízimo, ofertas, propósitos, votos, frequência, que esse Deus te abençoaria, te faria cabeça e não cauda, te faria próspero para que todos fora da instituição pudessem ver essa grandeza desse Deus. Então, se eles vendem esse Deus, se eles vendem esse Deus que abençoa, que resolve problemas, esse Deus que prospera, que enriquece pessoas, por que a gente não vê isso materializado na vida dos seus membros, dos seus obreiros e na vida daqueles que fazem um trabalho evangelístico, como eu fazia dentro da instituição Universal quando lá estava? Então eu quero compartilhar aqui com vocês uma palavra e experiências nas quais a gente passa, vai passar, e isso tem nos trazido sempre esperança naquilo que o Senhor Jesus nos prometeu. Então eu queria compartilhar hoje com vocês essa palavra. Por favor, assista ao vídeo todo até o fim, se você puder. Se você não pode assistir agora, assista mais tarde e a partir de então você me ajuda imprimindo a sua opinião, dividindo comigo as suas experiências, para que eu possa mais vezes fazer vídeos para ajudar na dúvida das pessoas e, consequentemente, no crescimento espiritual das pessoas também. Tá bom? Então vamos lá. O Salmo 23, que muito provavelmente você conheça, Davi, né? Um salmo que é atribuído a Davi, ele diz o seguinte, todos vão conhecer, né? Mas vamos lá, eu vou ler o salmo e a gente vai falando um pouquinho deste salmo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera
a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Salmo 23, ele é um salmo que todas as vezes que nós enfrentamos algum dilema, algum problema, certamente é um salmo que nos traz um alento, que nos traz um conforto, que nos traz segurança. E assim como qualquer versículo da Bíblia que nós conheçamos, e aqui especificamente o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada faltará, e nada me faltará. A pergunta que eu te faço é: o que te chama mais atenção no início deste salmo? Ele começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual é a palavra que você se apega mais? Qual é a palavra que te traz mais esperança? Qual é a palavra que você passa a nutrir dentro de você com tanta força que você passa a materializar essa palavra? É: o Senhor é meu pastor ou o nada me faltará? Por que as pessoas estão se decepcionando com Deus? Por que as pessoas têm saído aos montes de igrejas e têm se decepcionado com Deus? E muitas vezes, num convite que vamos fazer a ela, não de frequentar a nossa igreja, mas de estarem no reino de Deus, as pessoas sempre vão utilizar o discurso: eu fui da igreja por muito tempo, eu já conheço, e as pessoas se fecham para a verdade do Evangelho. Por que as pessoas se decepcionam com Deus? As pessoas atribuem as suas decepções à não resposta de Deus. Por quê? Porque quando eu leio este salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, na minha vida falta tudo. Falta financeiro, falta saúde, falta união, falta todas as coisas. Por quê? Porque nós nos decepcionamos com isso. Porque essas coisas fazem falta justamente porque dentro dessas igrejas te vendem um Deus utilitário. Nós somos a noiva que queremos dar o golpe do baú no noivo. Nós queremos a vida abundante que o noivo pode nos dar. Nós queremos uma vida de tranquilidade, de não problemas, que o noivo pode nos dar, mas nós não estamos interessados em conhecer o noivo. Nós não queremos saber como agradar o noivo, o que o noivo gosta, o que o noivo quer que eu faça, mas nós queremos o benefício do que o noivo possa nos dar. E aí nós nos decepcionamos porque criamos um Deus que nos é vendido por esses parasitas da fé, por esses mercenários da fé, que te apresentam mais as promessas do noivo do que propriamente o caráter do noivo, a misericórdia do noivo, a justiça do noivo, o que agrada o noivo, o que eu posso fazer para agradar o noivo. Então, eu crio um Deus baseado naquilo que me é vendido nesses lugares, e Deus ele não nos prometeu uma vida de tranquilidade. Deus não nos prometeu uma vida só de altos. Como eu já falei em muitos vídeos, a vida cristã ela é uma constante roda gigante, altos e baixos. E olha, pessoal, o que eu posso dizer para você é que tem muito mais baixos do que altos. Mas quando nós conhecemos o bom pastor, o pastor que
Davi está falando aqui, o bom pastor, ou seja, o Senhor é o meu pastor. Quem é o pastor que me traz tranquilidade? Quem é o pastor que me traz esperança? Eu conheço ele, mas eu estou mais apegado àquilo que eu posso receber, ou o nada me faltará. Eu vou perguntar para você aí do outro lado, principalmente você que está ainda dentro dessas instituições, aqui não só a Universal, mas instituições neopentecostais como a Universal, a Igreja da Graça, Renascer em Cristo, Plenitude, a Igreja Mundial do Poder de Deus e as igrejas fundadas pelos dissidentes da Universal, pelos bispos que saíram da instituição Universal e montaram as suas igrejas nos mesmos moldes. Eles te apresentam um Deus utilitário, um noivo que sempre vai se sentir passado para trás, porque o que eles ensinam é você se relacionar de forma interesseira. Você não conhece o noivo com profundidade. Você não sabe como agradá-lo. O que você sabe é que para você agradar, você tem que ser dizimista. Você tem que ser ofertante. Você tem que cumprir com os propósitos. Você tem que estar na igreja durante mais dias da semana. Você aprende em outras denominações que Deus está no monte, que você vai subir para orar, que você vai fazer jejuns longos e você acha que isso agrada a Deus. Mas seja sincero com você, não precisa ser comigo não. Seja sincero com você e com Deus. Os jejuns que você faz é para você estreitar o seu relacionamento com Deus, ou você está fazendo um jejum para ter um benefício do bom pastor? Qual é a intenção do seu jejum? Se não, beneficiar você mesmo. Qual é a sua intenção em estar mais dias na igreja, frequentando os cultos, as reuniões, fazendo os propósitos e as campanhas, se não para ter um benefício do noivo, do bom pastor? Mas você não procura se relacionar com um bom pastor para ter um relacionamento, para conhecê-lo, para agradá-lo. E aí você olha esse salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e na sua vida tem faltado tudo. Mas tudo mesmo, a sua vida está uma desordem. Quando você é só membro, isso talvez gere no membro até mesmo um pesar de não estar conseguindo alcançar aquilo que está sendo vendido para ele. Ele talvez, na cabeça dele, ele está tropeçando, falhando em algumas coisas. Por isso ele não alcançou ainda os benefícios desse Deus que é vendido para ele. Mas e para você, obreiro? E para você, pastor? E para você, evangelista, que está dentro da instituição todos os dias? Que perde os seus finais de semana para estar em bairros evangelizando, levando esse noivo que você está pretendendo dar o golpe do baú nele, e vai fazer com que as pessoas também se relacionem com o noivo pensando em dar o golpe do baú, mas não apresentando o bom pastor, aquele que vai sarar as nossas feridas, que vai perdoar os nossos pecados, aquele que nos vai trazer esperança, que nos vai religar novamente a Deus por conta do pecado que entrou no mundo. E ali ele sacrifica a vida dele na cruz, porque certamente nós não conseguiríamos, assim como não conseguiram até Cristo. As pessoas eram reféns das leis e a própria lei julgava ela. A lei aflorava ou acentuava ou iluminava a vida de pecado que ela vivia, na qual ela é escrava. E quando Jesus vem e morre, ele tira de nós essa escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, porém pecadores.
ele tira o poder do pecado de nós, de sermos escravos, porque agora nós temos um bom Consolador, nós temos o justo juiz, nós temos aquele que vai pelejar por nós, que já venceu. E porque agora nós manifestamos a fé nele, no Cristo da cruz, nós não somos condenados. Você já parou para pensar que as suas frustrações não estão no Deus que te vendem, mas no Deus que você criou? Você criou um Deus que, se você consegue atingir aquilo que, segundo eles te vendem, você consegue chegar ou você consegue agradá-lo com seu dízimo, oferta, campanhas, votos, e você vai ter os benefícios disso. Certamente, alguns até terão os benefícios, outros não, ou a grande maioria não. Por quê? Porque até isso mesmo é a graça de Deus, é a graça comum. Deus, ou Jesus, faz cair chuva sobre o ímpio e sobre o justo. O dia bom vem para todos, para o ímpio e para o justo. Isso é uma graça em comum, ou graça comum, porque não chove só para quem é bom. Quando chove, abençoa quem é bom, mas abençoa também quem é mau. E nem por isso Deus passa a ser mau, ou passa a ser injusto, porque Deus, pessoal, é a fonte tanto da justiça quanto do amor. E quando Ele beneficia o injusto, Ele não está dando para ele mais do que Ele daria para quem é bom, para quem é justo. Mas Deus é tão justo, ou seja, o trono de Deus é a base da justiça. E nós não conseguimos entender isso, porque somos limitados e humanos. E quando eu venho para este salmo e vejo isso, ou seja, essa fala de Davi, primeiro, você precisa entender se ele escreveu sobre isso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, vamos levar para aquele tempo e imaginar o que Davi estava passando. Davi era um homem de guerra. Davi era um homem que tinha sangue em suas mãos. Davi fez o que fez. Davi traiu, ou seja, Davi usou a mulher do seu comandante de guerra. Então Davi viveu um inferno com perseguição de filho, perseguição de reis. Então, olha só quando Davi escreve isso. Ainda que eu andasse pelo vale de sombra de morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Trilhando a vida que Davi trilhou, vivendo a vida que Davi viveu, não me admira ele escrever isso. Mas por quê? Mas por quê que ele estava trazendo isso à memória? Porque ele estava externando isso num salmo de oração, um salmo romântico, não sei. Por que ele estava externando isso? Porque ele precisava trazer à memória dele quem era Deus, quem era o bom pastor. Porque quando ele olhava para os feitos dele ou para as ações dele, ele olhava e falava, caramba, eu sou mau, eu sou perverso. Mas esse Deus, o bom pastor, ele me traz segurança. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Ele me traz tranquilidade. Então eu preciso conhecer de fato esse pastor. Eu preciso me relacionar com esse pastor que vai me trazer essa esperança. Então, quando você passa a conhecer o bom pastor, quando você passa a querer conhecer, agradar o bom pastor, certamente as nossas frustrações, os nossos medos, eles passam a ficar tão pequenos que mesmo diante da escassez, das perdas, da falta, nós temos a esperança que Ele está no controle das nossas vidas. Nós sempre vamos, neste salmo, nos lembrar do nada me faltará, mas nós não nos preocupamos em conhecer o bom pastor, porque quando
queremos conhecer ou quando nos relacionamos com o bom pastor, a nossa vida passa a ser em função de agradar a Ele. Nossas orações mudam quando conhecemos o bom pastor. Eu falei isso no vídeo passado. Quando nós passamos por um problema, e muitas vezes problemas que achamos que não vamos suportar, que não vamos conseguir, as nossas orações diante do bom pastor é: Pai, eu não sei porquê, mas se o Senhor está me dando, é porque existe uma missão, existe um aprendizado. Se para mim, não sei. Se para que eu ensine a outras pessoas. Mas eis-me aqui, faça a tua vontade. E se o Senhor me deu, Pai, me dê força para conseguir suportar e passar. Mas, contudo, qual é o teu propósito, bom pastor? Pai, qual é o teu propósito? O teu propósito. Mas quando nós não conhecemos o bom pastor, quando nós nos deixamos enganar pelo noivo que vai só nos dar, nos abençoar, que vai resolver os nossos problemas, que vai nos dar a plenitude de tudo. Quando nós conhecemos somente o noivo que vai nos fazer cabeça e não mais cauda, que vai nos tirar da humilhação, do sofrimento, quando nós conhecemos esse personagem vendido por esses cafetões da fé, por esses parasitas, por esses falsos profetas, aí sabe qual é a nossa oração? Eu não aceito essa situação. Eu não aceito. Aí eu quero colocar a Deus na parede. Eu quero exigir de Deus bênçãos que Ele não me prometeu. Eu quero exigir de Deus coisas que Ele não me prometeu. Mas eu vou usar os homens, os profetas, os grandes personagens, né, da Bíblia, Abraão, Jacó e tantos outros que Deus abençoou, e nós queremos ter no exemplo deles que agora Deus vai fazer a mesma coisa com a gente. Mas se lembrem que eram períodos distintos. Nós vivíamos nós não, né? Eles viviam num período que a população não é como a população de hoje. Que havia a promessa da vinda do Messias, do Cristo esperado. Nós hoje vivemos na promessa do Cristo que já veio. Então, nossa fé é muito mais palpável do que a deles, que tinham uma fé no que viria. Nós temos a fé naquele que veio. Ou seja, nós vemos as promessas de Deus. Nós também vemos o Deus das Escrituras. Nós conhecemos o bom pastor. Não esse que vai somente ou tão somente nos dar coisas e resolver todos os problemas da nossa vida, mas aquele que nos chama a um relacionamento de intimidade, que independente do que Ele vai nos dar, nós usamos a mente e pensamos: obrigado, Deus, pelo que o Senhor já nos deu, o seu Filho Jesus. Vê como quando você passa a se relacionar com um bom pastor, o pastor das ovelhas, e não o lobo que se disfarça de pastor, que faz promessas que Deus não prometeu. Meus amigos, meus irmãos, meus amados, o relacionamento com Deus não se dá por essas coisas que são vendidas dentro destes lugares. Não baseie o seu relacionamento com Deus pelo que você dá, porque nada do que você dá já não pertence a Ele, o bom pastor. Todas as coisas provêm e vêm dele. Tudo é Ele que dá, a matéria-prima, tudo Ele que construiu, tudo Ele que fez. Então, quando você acha que o seu relacionamento com Deus se dá porque agora você chegou nesses lugares, passou a ser dizimista, ofertante, passou a participar de campanhas, propósitos, e agora você conhece o bom pastor, você é um grande candidato a se frustrar com Deus
e culpar a Deus daquilo que ele não prometeu. Você lembra quando Jesus ele inicia o seu ministério? João Batista ele fala: é chegado até vós o reino de Deus. Está vindo um que eu não sou digno, mas ele é. João Batista fez menção ao Cristo que viria. Então, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós entendemos que o próprio Cristo veio trazer-nos o reino de Deus, não tem a ver com aquele versículo que eles falam: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Sim, Deus e o próprio Cristo veio para trazer vida e vida abundante, mas não abundância, ou não é que não seja abundância material, mas não com ênfase no material. Lembre que ele veio trazer o reino de Deus. E o reino de Deus não é isso que a gente vê. O reino de Deus não é isso. Mas ele pode nos dar todas essas coisas. Ele pode nos acrescentar todas essas coisas, se ele quiser. O reino de Deus não se dá na materialidade daquilo que eu construí aqui nessa terra, mas no legado que eu vou produzindo no céu. Quando eu me sujeito à palavra de Deus, e o sujeitar-se é dar ouvidos e ser instrumento nas mãos dele para que mais pessoas sejam alcançadas para o reino de Deus. Entenda, ser alcançadas para o reino de Deus não quer dizer que nós não venhamos ter problemas. Pelo contrário, teremos muitos problemas. Conhecer o bom pastor só nos traz esperança de que ele vai cuidar de nós. Você lembra do que Jesus disse no Sermão da Montanha para aquela grande multidão? Ele disse o seguinte: não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, beber, vestir. Não andeis ansiosos. O vosso Pai vai dar isso para vocês se vocês priorizarem o reino de Deus ou a sua justiça. Quando nós priorizamos o reino de Deus e a justiça, pessoal, nós vamos passar problemas, mas não vai nos faltar comida, bebida e nem vestimenta. Ah, mas eu não tenho minha casa própria. Mas, de certa forma, Deus vai dar condição talvez para que você não tenha a sua casa própria, mas que você consiga pagar o seu aluguel. Ah, mas eu estou com dificuldade de pagar o meu aluguel. Deus está no controle de todas as coisas. Conhecer o bom pastor é ter plena certeza que mesmo quando você não consegue entender as adversidades da vida, ele continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle das nossas vidas, nem da sua e nem da minha vida. Ele continua sendo o bom pastor. O Salmo nos traz o bom pastor, mas nós conhecemos o nada me faltará. Traga à sua memória se os versículos que lhe vêm à cabeça não são promessas para você. Ou seja, benefícios para nós. Todo versículo ou toda passagem que se nós formos trazer à memória, diz respeito a bênçãos para nós. Por que isso? Porque essas igrejas de mercado, elas ensinam a você se relacionar com Deus utilitário. Você não conhece o bom pastor. Você não conhece aquele que está no controle de todas as coisas, mesmo quando nós não entendemos. Veja, eu fiz uma colinha aqui e eu vou citar algumas passagens que talvez nessas igrejas você jamais vai escutar. Principalmente essas igrejas de mercado. E aqui também eu já vou dar uma dica de como você pode encontrar uma igreja para você congregar com os irmãos e crescer em Cristo, no relacionamento com pessoas. Então, eu já vou dar dica também nesse vídeo, tá bom? Veja só o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 2, no 2 Timóteo 2, no capítulo 3. Ele diz o seguinte: tu, porém,
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e Icônio, e em Listra. Quantas perseguições sofri? E o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. A nossa vida cristã, ela não vai ser nunca uma vida de tranquilidade. E se sua vida, se você está dentro dessas instituições e está tranquila, você pode ter certeza que você não conheceu o bom pastor. E aqui não é a opinião do Leandro, é que a palavra de Deus nos diz. Filipenses, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você pegar um pouco da história do apóstolo Paulo, ele sofreu naufrágio, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi caluniado. Mas nós queremos nos relacionar não com um bom pastor, mas com um noivo que pode nos prover tudo isso. Quem não quer esse bom partido que vai nos dar tudo? Todo mundo quer esse bom partido. Mas como eu posso me comportar para me relacionar com esse partido e com um bom pastor? É me sujeitando, é me diminuindo, é negando a mim mesmo, é negando as minhas vontades para poder fazer valer a vontade de Deus. E ainda, 1 Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 4, 13 e 14. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Ou seja, o Espírito Santo nos dá a condição de viver o dia mau. O dia mau só é suportado quando nós nos relacionamos com um bom pastor e ele nos dá o Espírito dele para que nós suportemos o dia mau. Pessoal, para você que está em Deus, já tem dificuldades, imagina para quem não tem. Imagina para quem não tem a esperança do Cristo da cruz. Imagina quem não conhece o Cristo da cruz. Então, não é fácil, mas é possível. É possível vivermos um relacionamento com Deus quando nós conhecemos de fato e de verdade o bom pastor. Passamos a ser a noiva fiel, porque desejamos Ele pelo caráter dele, não pelas promessas dele, mas pelo caráter de saber que Ele vai cuidar de nós. Não entendemos as mazelas, não entendemos os problemas, mas compreendemos que se estamos nele, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco. E aí, para finalizar, se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Só vai permanecer
só vai permanecer quem de fato e de verdade conheceu o bom pastor. Quem se relacionou com esse Deus utilitário, quem criou esse Deus e se frustrou, certamente se fecha para a verdade do Evangelho. E aí, meu amigo, somente oração e a graça e a misericórdia de Deus para quebrantar o coração e a mente cauterizada dessas pessoas. Devemos sim orar, não julgar, mas não podemos nos calar diante de tantas heresias, de tantos falsos ensinos, de tantas igrejas que nascem e produzem parasitas da fé. Tantas igrejas que ensinam as pessoas a ser a noiva interesseira, em ser a noiva que quer dar o golpe do baú. Eles ensinam as pessoas a serem mercenárias, serem interesseiras, mas não ensinam a conhecer o bom pastor, a ter um relacionamento, a ter intimidade com um bom pastor. Se você procura um lugar para congregar, se você procura um lugar para adorar a Deus com os irmãos, para criar relacionamento coletivo, para você se relacionar com pessoas, carregar a cruz um do outro, eis aqui um bom parâmetro. Ou seja, quem é o bom pastor? O que eu posso fazer para agradar o bom pastor, sem esperar nada em troca, sem esperar nenhuma recompensa? Porque a maior recompensa que ele poderia me dar, ele deu na cruz do Calvário. Ele deu o Filho dele para que hoje pudéssemos ter vida. E a vida abundante tem a ver com uma vida de alegrias e de dores, de perdas e ganhos, mas de entender que somos forasteiros, peregrinos por esta terra, que o nosso tempo aqui é curto. Pode durar um tempo, 2 tempos, até 3 tempos, mas a nossa esperança está no Cristo da cruz, aquele que está preparando morada para nós. Que Deus possa tocar no profundo do teu coração, quebrantar de fato e de verdade o teu orgulho. Que Deus possa te dar a graça dele e o Espírito Santo possa te iluminar todo o entendimento. Eu não costumo fazer isso, mas gostaria muito de fazer uma oração por você aí do outro lado. Querido Deus, eis aqui a tua palavra, meu Senhor. Da mesma forma que o Senhor um dia iniciou uma obra na minha vida, da mesma forma, Senhor, que o Senhor me trouxe esperança, paz, mesmo em dias de luta, mesmo em dias difíceis, Senhor, mas eu nunca jamais pensei em fugir da tua presença ou sair da tua presença. Então, meu Deus, que cada uma dessas pessoas que vão me ouvir, que o Senhor inicie no coração dela, na mente dela, e possa abençoar as suas decisões daqui para frente, mas decisões, ó Deus, que o Senhor esteja nelas, que o propósito do Senhor esteja nelas. Porque enquanto desejamos as coisas deste mundo, enquanto queremos viver a nossa vida, os nossos projetos, nos distanciamos do Senhor e não o conhecemos. Mas quando nós nos colocamos à tua inteira disposição e suplicamos para que sejamos instrumentos nas tuas mãos, o Senhor certamente irá nos abençoar e abençoar o trabalho das nossas mãos. Que possamos ser bênção, Pai, na vida daqueles que ainda não te conhecem e que o teu reino avance sobre a terra e que sejamos, Senhor, usados por ti. Que o Senhor possa usar as nossas vidas até o último minuto dela, quando o Senhor nos chamar. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. E você aí do outro lado, seja alcançado e Deus inicie, de fato e de verdade, uma
transformação de mente e de vida para você. Até uma próxima e Deus abençoe a todos.